A gente criou aqui uma tabela pelo nosso Workbench e eu vou criar uma tabela agora pelo PHPMadmin. Então eu terminei aqui vendo a estrutura da tabela de usuários. Eu tenho aqui um breadcrumb aqui no meu Workbench. Eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui, posso clicar em mais de um lugar para fazer a mesma coisa. Então você vê que eu voltei ao database que eu tô, né? O PHP Online. E aqui embaixo eu tenho aqui o criar uma tabela, criar uma nova tabela nesse banco de dados. Então eu vou criar aqui a tabela livros. E um problema do PHPMadmin é que ele faz assim, número de campos. Então eu, antes de criar a tabela, eu já tenho que pensar em quantos campos a tabela livros vai ter. O PHPMadmin não foi feito para você desenhar seu banco de dados, ele foi feito para você trabalhar com seu banco de dados. Então eu vou simplesmente aqui, eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas eu vou simplesmente chutar 6. Vou ter 6 campos. Então eu vou executar, ele vai me dar essa tela aqui, não é nem um pouco mais amigável do que o Workbench. E aí eu tenho aqui o nome dos campos, então eu vou botar aqui ID, vou botar aqui título, vou botar aqui autor, eu vou botar aqui categoria, aí eu vou botar aqui preço e vou botar por fim número de páginas. O ID é um inteiro, aí você vê que já está tudo inteiro. Isso, o Workbench é um pouco melhor porque você vai trabalhar com mais que varchar do que inteiro. Título no caso vai ser varchar, daí tem o varchar aqui logo de cara. Se o teu PHPMadmin está diferente, é porque é uma versão diferente, tá? Ele mudou bastante entre as versões, mas é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, a ordem aqui fica diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Autor vai ser um varchar, a categoria vai ser um varchar, o preço eu vou botar um float, e páginas vai ser, vamos botar small int. Aí nesse length e values aqui, ele só serve para o varchar. No caso do varchar eu tenho que falar até quantos caracteres ele vai ter. No título eu vou botar 255, autor eu vou botar 255, categoria eu vou botar 255, vou botar 150. Só. Aqui no caso do default, valor default para ele. No caso ninguém tem um valor default aqui. Collation é o tipo de caractere, vou deixar quieto por enquanto. Atributo, no caso, o binary de novo aqui. O unsigned 0 fill. E esse é um current timestamp, que é para data. No caso, unsigned é o ID. O ID aqui é int unsigned. O preço não... O páginas também vai ser unsigned, porque não tem páginas negativas no livro. Campo que pode ser nulo, vamos botar autor e categoria são nulos. Aí você vê que começa a ficar não muito amigável, porque tem que ficar rolando para lá e para cá. No Mac é pior, porque se eu rolo mais um pouquinho e volto para a tela anterior. Então isso aqui são os campos que são nulos. Aqui são os campos que são índices. Então o meu ID é índice primário, não tem mais nenhum outro índice nessa tabela. E aqui eu marco os que são autoincremente, tá? E isso aqui é minha tabela de livros. E eu tenho aqui o tipo de tabela que eu tenho, collation para a tabela inteira. E eu tenho que salvar ou adicionar um campo e go. Muita gente vem aqui e clica no go. E o go ele adiciona mais uma coluna, tá? Eu quero salvar isso na tabela. Então você vê que o PHPMadmin, embora você está trabalhando hardcode ali no banco de dados, ele não é nem um pouco mais amigável do que o Workbench. O Workbench, para você ficar desenhando suas tabelas, é muito mais amigável do que o PHPMadmin. Então vale a pena um esforço para você se adaptar com o Workbench, principalmente se você for trabalhar com mais de uma pessoa. Salvar. E
tá aqui o código que ele rodou isso, que ele executou para fazer isso, e tá aqui minha tabela, livros criados pelo PHP MyAdmin. Então isso aí é uma maneira de eu criar uma tabela pelo PHP MyAdmin.